Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ederson Tomás e eu vim falar para vocês aqui sobre governança no Azure, né? Preparei essa apresentação aqui para tentar passar um pouco da minha experiência para vocês, tá? E espero que vocês gostem do conteúdo. Bom, primeiramente, quem sou eu, né? Meu nome é Ederson Tomás, como eu comentei, mas conhecido aí como Ed. Eu tenho formação e experiência com infraestrutura e mais de 5 anos aí trabalhando já com Azure e um pouco mais de um ano trabalhando com a AWS também, mas principalmente na parte de Azure, né, que é a minha maior experiência. Eu trabalhei com foco na parte de governança, automações, FinOps, então tem uma bagagem bacana aí, né? E também coloquei aqui embaixo o nome do meu canal, que é ITLF Hacks, é um canal que eu abri justamente para repassar um pouco de conteúdos de tecnologia, cloud computing, carreira, entre outras dicas no mercado de TI, tá bom? Então, se quiserem também visitar lá o meu canal no YouTube, fiquem à vontade. E começando aqui a apresentação, primeiro eu trouxe aqui, né, o que é governança. A definição que eu encontrei. A governança de nuvem é um conjunto de regras, processos e relatórios que orientam sua organização sobre como seguir as melhores práticas. Basicamente, quando a gente fala sobre governança, a gente está falando sobre você ter uma organização de como vai ficar a infraestrutura na nuvem, né? Uma vez quando a gente passa por um processo ali de migração, é natural a gente ter uma conta só na nuvem, a gente ter poucos recursos, e deixar um pouco mais desorganizado mesmo, porque é uma primeira experiência. Mas imagina que o seu ambiente está crescendo e com esse crescimento ele vai começar a enfrentar alguns tipos de problemas de cotas, de organização, de tagueamento e tudo mais. E quando a gente olha para essa abordagem de governança, a gente aprende algumas tecnologias, né, alguns métodos para você crescer o seu ambiente de nuvem de uma forma mais natural, mais tranquila, né? Que lá na frente não vai acabar te trazendo algum tipo de dor de cabeça. E para falar um pouco de governança, eu vou trazer aqui dois frameworks que são, eu acho que um dos grandes fundamentais aí para um crescimento bem bacana do nosso ambiente de nuvem, né? Então, o primeiro aqui é o Architect Framework, né? Basicamente, o que é o Architect Framework? É um conjunto de princípios que buscam a qualidade da arquitetura dos nossos ambientes em nuvem. Ou seja, uma vez que a gente tem aquela ideia de fazer a migração para a nuvem e o ambiente ele está meio que cru, né? Tem poucos recursos. É natural quando a gente vai pensar numa expansão, criar vários outros recursos, criar vários outros ambientes, a gente começar a pensar justamente nesses pontos para ter um crescimento mais orgânico, né? Então, o Architect, ele é fundamentado aqui em 5 pilares, né? Pilar de eh, Cost Optimization, Security, Reliability, Operational Excellence e Performance Efficiency, né? Então, quando você começa a observar esses 5 pilares do Well Architect, cada um deles tem um conjunto de regras, melhores práticas, enfim, é meio que uma receita de bolo para quando você for pensar nesses 5 pilares, ele vai acabar ajudando você a construir um ambiente muito mais projetado, né? Muito mais robusto. Outro framework aqui que eu vou trazer para vocês é o Cloud Adoption Framework. Basicamente, o Adoption Framework é como se fosse uma receita de bolo para quando você quer fazer a adoção de nuvem, né? Então imagina que você tem o seu ambiente ali on-premises e você quer levar esse ambiente para a nuvem, né? Seja uma aplicação só, ou várias aplicações, tudo mais. Então o Cloud Adoption Framework ele traz alguns pontos que é como se fosse um passo a passo para quando você vai pensar nessa trajetória para a nuvem, né? Então aqui, por exemplo, ele tem aqui a parte de definição de estratégias, né? Então, por que que você quer fazer essa adoção de nuvem, né? Por que que você quer mover os seus recursos para a nuvem? Então depois vem a parte de planejamento, que é você organizar todo esse projeto, né, de migração para a nuvem. Uma vez que está todo projetado, todo planejado, você realmente faz a parte de ready aqui, que é você migrar esses recursos para a nuvem.
a parte de adoção de nuvem, né? Uma vez que você migrou, você não vai parar por aí. Você também tem a parte de você modernizar os seus recursos, criar inovações, né? Procurar adotar outros tipos de recursos. E nessa esteira aqui de migração, você também vai estar pensando em todo esse processo na parte de segurança, na parte de gerenciamento e na parte de governança. Porque uma vez que você começa a migrar os seus recursos para a nuvem, se você não pensa em segurança, gerenciamento e governança, é como eu comentei. Você pode subir os seus recursos para a nuvem, eles vão subir de uma forma bem crua ali, né? Sem muito gerenciamento, sem muita organização, e mais para frente pode acabar te trazendo uma dor de cabeça, porque você vai ter que remanejar muita coisa, né? Aí passando aqui, eu elenquei alguns recursos que ajudam bastante, né? Recursos e ferramentas que ajudam bastante nessa parte de governança na nuvem, e eu vou passar por cada um deles explicando um pouco mais qual que é o recurso, quais são as vantagens de utilização, né, desses recursos e o que eles podem trazer de melhorias aí para a sua organização. Bom, o primeiro recurso aqui é o Management Groups, né? Basicamente, o que acontece? Quando você vai fazer a sua primeira migração para a nuvem, é natural você ter somente uma conta, né? Então, você cria uma conta ali, normalmente a Pay As You Go, que é pago conforme o uso. Naquela conta, você começa a criar seus grupos de recursos, tudo mais, e até então você está tranquilo, né? Você está utilizando só uma conta ali, você não está tendo problema algum. Mas imagina que esse seu ambiente ele começa a crescer muito, você começa a criar vários grupos de recursos, vários VMs, várias storages, VNets e tudo mais. Uma hora você vai chegar no limite da sua conta, né? Qual que é o limite? Normalmente cada assinatura ela tem um limite de cotas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui numa storage account. Normalmente o limite de criação de storage account é 200, né? Se você chega nesse limite de 200 storage accounts, o que que você vai fazer? Você precisa excluir storage accounts antigas para você conseguir criar novas. Então, qual que é a ideia aqui do Management Group? É justamente você começar a criar novas contas, né, novas assinaturas, e com isso você começar a fazer agrupamentos, né, dessas assinaturas. Nessa imagem aqui que eu estou trazendo aqui para vocês, uma imagem de sugestão, né, do Landing Zones, fornecido pela Microsoft, onde o que que ele faz? Ele tem uma camada aqui onde são os management groups. Imaginem que esses management groups sejam como se fossem pastas. E dentro das pastas aqui, nós teríamos as assinaturas, né, as subscriptions, que estão dentro de cada uma dessas pastinhas. Então, por exemplo, aqui no primeiro nível a gente tem o tenant, né, o grupo root. Abaixo dele tem o nome da empresa aqui, que é a Contoso. E abaixo da Contoso tem esses quatro outras pastinhas aqui, né? Que é a Platform, Landing Zones, Descomissionados e Sandbox. E abaixo aqui, por exemplo, da Platform, tem Identity, Management, Connect. Abaixo de Landing Zones, tem SAP, Corp, Online. Aqui seria mais ou menos onde você pode colocar as suas contas de aplicações ou agrupar suas áreas de negócio. Essa daqui seria um grupo para você colocar suas contas descomissionadas, né? As contas que você não vai mais utilizar. O Sandbox, justamente as contas ali que você vai usar para testes, né? Com o Management Groups você tem essas seguintes vantagens, né? Então você colocar uma hierarquia e organização das suas contas. Porque uma vez que você começa a criar novas contas, não adianta você colocar tudo ali embaixo do root, né? Pode acabar que você quer liberar um tipo de acesso para o time de desenvolvimento aqui no Sandbox, mas você não quer colocar, dar essas permissões para as contas de produção. Então, o Management Group ele também ajuda com essa parte de herança de políticas. Imagina que você cria uma política aqui em Sandbox, ele vai herdar para todas as contas que estão abaixo dele, mas as contas de produção, de plataforma aqui, não vão ser afetadas por essa política, né? Também o inverso, você pode criar uma política que vai ser herdada para todo o seu nível aqui de produção, de infraestrutura, mas não vai mexer com a parte ali de desenvolvimento, né? Outra vantagem aqui também é a parte de controle de acesso, né, baseado em função, a parte de RBACs.
Por exemplo, você tem aqui o seu time de atendimento interno, né, que cuida ali da infraestrutura, do seu ambiente. Você pode dar um nível de acesso para eles aqui na área de plataforma. Eles vão herdar essas permissões para todas essas assinaturas que estão abaixo desse nível de plataforma. Mas eles não precisam ter acesso na parte de produção, na parte de sandbox, por exemplo. Mesma coisa o time de desenvolvimento, eles podem ter acesso aqui na parte de sandbox, mas não vão ter acesso na parte de produção. Então você tem essa facilidade de você conseguir configurar esses permissionamentos, né, num management group e ele vai dar todos os grupos ou as assinaturas que estão abaixo ali de onde você colocou esse permissionamento, né? Uma outra grande vantagem aqui é a visibilidade centralizada. Ou seja, como no caso aqui dessa imagem do Landing Zones, né, uma sugestão da Microsoft, você também consegue montar a sua própria imagem de como está organizado as suas contas, né? Com os seus management groups, suas assinaturas e tudo mais. E você tem uma visualização muito boa para quando você precisa tomar essas decisões de onde dar permissões, onde colocar as políticas, onde você quer que essas políticas ou permissões herdem para os recursos abaixo, né? Então fica muito mais visível aí, bem bacana. O próximo item aqui são os Resource Groups, né? Resource Groups é um item fundamental você conhecer, né, quando você trabalha com Azure, porque todo recurso ele precisa estar em um Resource Group, né? Diferente de outras clouds que você pode criar um recurso e ele ficar meio que solto ali na plataforma. No caso do Azure, é obrigatório que todos os recursos que você crie, você crie ele dentro de um Resource Group. Então, um recurso precisa estar dentro de um Resource Group, vários recursos podem estar dentro de um Resource Group ali, e o Resource Group fica abaixo de uma assinatura, né? Voltando aqui à parte dos Management Groups, os Resource Groups eles estariam abaixo aqui das subscriptions, né? Olhando a parte de hierarquia dos recursos. E quais são as vantagens de você fazer a utilização dos Resource Groups, né? Você tem a organização lógica dos seus recursos, né? Por exemplo, aqui nessa imagem, o que que eu fiz? Imagina que eu tenho uma aplicação chamada ITLFREX e aqui eu fiz o agrupamento desses recursos baseado no tipo de ambiente que é esse recurso, né? E também na localização desse recurso. Então, imagina que eu tenho nessa aplicação, eu tenho um ambiente de dev, homologação e produção, e tenho também esses mesmos ambientes aqui em outra região. Então, eu tenho a separação deles na região do Brasil, na região aqui de East West, e com essa organização lógica, também fica fácil de você dar também a parte de você acompanhar o ciclo de vida dessa aplicação. Porque imagina que a aplicação ela já não vai começar como produção, né? Ela vai começar primeiro ali com o desenvolvimento, né? Isso se for uma aplicação nova. Então, primeiro você cria aqui o seu RG de desenvolvimento, começa a desenvolver a sua aplicação, tudo mais. Depois ela passa ali para um ambiente de homologação, né? Seguindo as boas práticas aí de você segmentar o seu ambiente, né? Por desenvolvimento, homologação e produção, ou até outros estágios também. Outra grande vantagem é a parte de controle de acesso, né? Assim como o Management Group, tudo que você coloca de permissão no nível do Resource Group, ele vai herdar para o nível abaixo, que são os recursos que estão dentro dele. Então, por exemplo, você tem vários recursos dentro do Resource Group de desenvolvimento, e o que está ali dentro, o time de desenvolvimento pode acessar, pode mudar, pode fazer todo tipo de gerenciamento, né? Você pode dar uma permissão para esse grupo de desenvolvedores direto no Resource Group, que eles vão herdar para tudo que tem ali abaixo, eles vão conseguir editar e fazer todos os tipos de alterações, né? Agora, por exemplo, a parte de homologação e produção, que eles não podem alterar, eles podem só visualizar, vocês podem dar também um outro tipo de permissionamento nesses outros grupos, terem só a parte de reader ali nesses outros Resource Group. Outra vantagem aqui também é a parte de tagging, né? Então você consegue usar a parte de tagueamento não só no Resource Group, mas também nos recursos abaixo deles.
A parte de tagueamento eu vou falar um pouco mais à frente. A parte de gerenciamento de custo também, por exemplo, você quer ver quanto que o seu ambiente de desenvolvimento está custando, separado do seu ambiente de homologação e produção, né? Então você consegue organizar ali na parte de custos do Azure e para você visualizar só quanto que seu ambiente de desenvolvimento está custando, só o seu ambiente de homologação, né? Ou, por exemplo, com um tagueamento você consegue agrupar esses custos, não só baseado em resource groups, né? Mas é muito bacana. E propriamente dito aqui a última vantagem, que é a parte de divisão de ambientes, justamente como eu falei, que é uma boa prática você dividir os seus ambientes, né, em desenvolvimento, homologação, produção. Alguns clientes também utilizam staging, enfim, várias outras segregações, né? Mas é uma boa prática porque imagina você ter um único resource group com todo tipo de recurso de desenvolvimento, homologação, produção, e em algum momento alguém vai lá dar uma permissão no nível do Resource Group, né? Tudo que tiver abaixo vai herdar aquela permissão e vai virar uma bagunça. Então você fazer esse tipo de segmentação aqui com Resource Group também é uma ótima prática. Agora o próximo item aqui é a parte de tags e taxonomia, né? O que seriam as tags? Tags seria basicamente você colocar uma etiqueta, né? Uma marcação ali nos seus recursos e com isso você consegue fazer um agrupamento daqueles recursos, né? Por projetos, por centro de custo, enfim, times que atuam em cima daquele projeto. Imagina que no seu ambiente você tem, sei lá, 10 aplicações. 5 aplicações são gerenciadas pelo time A e outras 5 aplicações são gerenciadas pelo time B. Você consegue criar uma tag, colocar ou no nível do Resource Group ou no nível dos recursos, né? Com o nome lá de qual que é o time que está fazendo o gerenciamento daquela aplicação e colocar lá o time A ou o time B, né? Uma vez que você consegue depois validar quais são os recursos que o time A tem gerenciamento, né? Com as tags você consegue ter esse agrupamento, né? Então, no caso aqui das tags, quais são os tipos de vantagens delas, né? Então, você tem a organização e estrutura, né, do seu ambiente. Então você consegue organizar de várias formas diferentes, né? Seja por centro de custo, seja por ambiente, seja por time de que atua em cima daquela aplicação. Te ajuda também na parte de busca e recuperação, né? Então, por exemplo, justamente quando você vai gerar ali um relatório, ou algum superior seu te pergunta, quais são os recursos que o time A tem gerência, né? Você pode ir lá, fazer esse filtro nas tags e você vai pegar todos os resource groups, todos os recursos que tem aquela tag e vai entregar lá para ele. Falar, ó, todos esses recursos aqui que estão com essa tag são desse time, né? Ou, por exemplo, quais são os recursos que estão abaixo do centro de custo X? Então, você filtra aquele centro de custo e você vai ter essa informação mais organizada para você, né? Então, como eu comentei, ele vai ajudar também aqui com a parte de relatórios e análises, né? E também pode te ajudar na parte de auditoria. Então, de repente você está fazendo uma auditoria e você quer ver todos os recursos que são gerenciados por tal time, todos os recursos que estão abaixo daquele centro de custo, todos os recursos que são de produção, né? Você consegue ir criando esses tagueamentos e criando essas organizações menores dos seus ambientes, né? E quanto à taxonomia basicamente é você planejar e organizar um tipo de nomenclatura dos seus recursos, né? Então, quais são as vantagens da taxonomia? A padronização dos seus recursos, né? E organização, né? Enfim, tem várias outras vantagens aqui, mas basicamente explicando isso. Por que padronização? Imagina que você tem ali seu parque de virtual machines. Cada hora você começa a criar suas VMs de nomes diferentes. Isso lá para frente pode acabar te dando uma dor de cabeça, né?
Então, você estruturar um tipo de taxonomia para nomenclaturas de virtual machine pode te ajudar bastante a identificar qual que é o objetivo daquela VM, né? Normalmente, qual que é o sistema operacional. Só de bater o olho ali, você já consegue observar isso, né? Então, por exemplo, aqui, eu coloquei um exemplo de taxonomia para VM, onde os dois primeiros dígitos ele fala qual que é o sistema operacional. Então, no caso aqui, MS seria Windows, né? E LX seria Linux. A segunda parte aqui, né? Os três ou dois dígitos fala se a máquina é uma aplicação ou é banco, tá? Os outros três dígitos fala qual que é o ambiente, né? O environment dele. Então, se é produção, se é homologação ou desenvolvimento. E os últimos dígitos aqui, ele é um numeral justamente para você, uma vez que você já criou uma máquina Windows de aplicação e de desenvolvimento, que é o 001, a próxima você vai colocar o subsequente aqui, vai criar 002, 003, tudo mais. Então imagina que nessa sequência aqui, você poderia criar 9.999 máquinas Windows de aplicação e de desenvolvimento. Aí, mais 9.999 máquinas de aplicação de homologação, aplicação de produção. Ah, mas esse número é muito grande, né? Eu não posso chegar, né? Mas imagina que um dia você chegue a um número que você colocou aqui, né, como limite. Então, é bom sempre colocar esse número aqui bem grande para você não ter nenhum problema mais lá para frente, de ter que mudar esse tipo de nomenclatura, né? Outro item também que eu coloquei aqui, por que que eu coloquei esse número aqui de caracteres, né? No caso de Windows, quando você vai colocar uma máquina no domínio, você tem um limite ali de 15 caracteres para você colocar no nome dessa máquina. Porque se você cria um nome gigante, por exemplo, com 20, 30 caracteres, quando você coloca essa máquina no domínio, ela reconhece só os 15 primeiros dígitos. Então, dependendo do nome da máquina que você colocar, ele vai considerar os 15 primeiros dígitos, que pode acabar sendo repetido ali por uma outra máquina também que seja parecida, tá? Então, por isso que eu coloquei nesse formato aqui, mas dá para ir mudando em vários outros formatos. Aqui foi só um exemplo, tá? Aqui está um outro exemplo também. Inclusive, a Microsoft tem uma documentação com algumas sugestões de abreviação por tipo de recurso, né? Então, por exemplo, aqui ela dá um exemplo de um IP público, uma nomenclatura para um IP público, né? E ele passa justamente aqui qual que é a categoria de cada um desses itens aqui, né? Da nomenclatura. Então, o primeiro item é o Resource Type. No caso, PIP é a abreviação de Public IP, né? Sugerida aí pela Microsoft. A segunda parte aqui é o nome do workload ou da aplicação. A terceira parte é o environment, então pode ser prod, dev, homologação. A quarta parte aqui é a região, então no caso aqui é West, West US. E o último aqui, a última parte, é a instância, né? Então, levando em consideração com o que eu falei aqui, eu posso criar até 999 IPs públicos utilizando esse tipo de nomenclatura aqui. Bom, o próximo item aqui são as policies. As policies são um conjunto de regras que podem te ajudar a identificar qual é o nível de conformidade do seu ambiente. Então, pensando aí nessa nossa estruturação, nessa nossa migração de ambiente para Azure. Você começa ali com algumas máquinas, algumas aplicações, seu ambiente começa a crescer e tudo mais, e de repente você quer validar se essas configurações que você está aplicando no seu ambiente estão em conformidade. Por exemplo, eu tenho uma definição da minha empresa onde todos os recursos da minha cloud precisam estar ou na região do Brasil ou na região South Central US, que é a região par do Brasil, né? Eu posso criar uma política para fazer uma verificação em cima de todos os meus recursos, se esses recursos estão em cima dessas duas regiões. Então ele vai mostrar um painelzinho semelhante a esse aqui, né? No caso aqui, ele é uma política onde ele audita se as VMs não estão utilizando discos gerenciáveis, né?
Então, no caso aqui, ele mostra que não está em compliance e tem um recurso que não está em compliance. Poderiam ter várias outras políticas aqui também, mas basicamente ele vai te ajudar a ter uma visualização rápida em cima dessas políticas que a sua organização tenha. De repente, é um tipo de auditoria baseado em, sei lá, em alguma ISO, né? Que você tem que ter todos os seus recursos com discos criptografados. Você pode criar uma política para fazer essa checagem. E uma vez que você identifica ali que um recurso está em não compliance, você pode acessar esse recurso e aplicar uma correção em cima dele, né? E existem políticas também que você pode criar até uma proteção. Por exemplo, imagina que você criou todos os seus recursos na região do Brasil e South Central US, né? E você quer prevenir que ninguém crie recursos em outras regiões que não sejam essas. Então você pode criar uma política que se chama enforcement, né? Onde você não vai deixar que ninguém crie recurso em outras regiões, né? Por mais que a pessoa tenha permissões ali de contributor, owner, na assinatura, no Resource Group, mas você quer prevenir esse tipo de criação de recursos. Então você cria a política, ativa ela, e quando a pessoa vai tentar criar esse recurso numa outra região que não é a permitida, ele vai parar naquela última etapa de criação de recursos, que é revisão e criação. Então ele vai apontar lá que o recurso ele está fora de conformidade e ele não vai deixar você criar esse recurso, né? Então, se for um caso excepcional, assim, eu preciso criar um recurso fora dessas regiões, aí você precisa desabilitar essa política, você cria o recurso, aí depois você pode habilitar novamente a política, só que daí ela vai começar a aparecer aqui como não compliance, tá? Aí, nesses casos, você pode colocar ela como uma exceção para ela não ficar apontando aqui como não compliance na política, né? E quais são as vantagens? Então, você pode adotar as políticas do Azure para colocar padrões organizacionais, né? Como eu comentei, se a sua organização definiu que só vão ter recursos nas regiões Brasil e South Central US, então você cria uma política para você prevenir esse tipo de criação de novos recursos. Você pode construir também políticas que façam remediações automáticas, né? Então, tem algumas políticas, por exemplo, configuração por exemplo, boot diagnostics. Eu quero que todas as máquinas tenham um boot diagnostics ativado. Então, você pode ter algumas políticas pré-criadas que ele faz essa remediação automática, né? Então, quando você cria uma máquina nova que você não ativa, a política vai identificar que aquela máquina está fora de conformidade e ela mesma vai lá e de tempos em tempos e vai remediar isso, né? Vai configurar o boot diagnóstico para seu ambiente ficar em conformidade. Você consegue fazer avaliações rápidas do seu ambiente. Então, como eu comentei, você cria essas padronizações organizacionais. Você pode construir essa política no nível de só visualização, para você identificar como está a conformidade ou no nível de enforcement, que é quando você não deixa criar nada fora daquela padronização. Então, quando você tem esse nível de padronização organizacional, você consegue fazer uma avaliação rápida de como está seu ambiente, como está o nível de compliance do seu ambiente. Está tudo certo? Tem alguma coisa de errado? Então, você consegue identificar rapidamente o que está de errado ali e começar a atuar em cima dos seus processos. As políticas também ajudam bastante com a parte de segurança. Imagina que você tem uma política de segurança que nenhuma máquina pode ter o RDP ou SSH liberado, né? Por padrão, por exemplo, você faz o uso ali de um Azure Bastion para acessar essas máquinas e não pode ter o RDP ou SSH liberado para IP público, né? Você pode construir uma política que verifique se tem essas regras no seu ambiente ou uma política que faça um enforcement ali e não deixe ninguém criar esse tipo de regra, né, no seu ambiente. Então ele acaba ajudando aí na parte de segurança também, né, em vários outros fatores também.
e justamente a parte de conformidade. De repente você periodicamente tem algumas auditorias que a sua empresa pode passar. Então, com essas padronizações organizacionais bem definidas, construídas em cima de políticas que fazem verificações, né, do seu ambiente, uma vez que você passe por uma auditoria, você vai capturar aquelas necessidades de configurações do seu ambiente e pode transformar ela em políticas, que as políticas vão agir de forma automatizada, né? Você não precisa verificar todo o seu ambiente a cada auditoria que você vai ter. Então você já tem o seu painel ali de policies para verificar o compliance do seu ambiente e pode já deixar tudo preparado ali para uma auditoria ficar muito mais fácil, né? O próximo item aqui que eu vou falar com vocês é sobre as automation accounts, né? Basicamente, o que que é uma automation account? É um serviço da Azure que ela ajuda você em vários processos de automações, né? Então, automatizar processos que você precisa fazer várias vezes no seu ambiente. Imagina que quando você vai fazer a desativação de um ambiente, você precisa gerar um backup ali daquele ambiente, precisa gerar um snapshot dos discos. Aí, cada vez que você precisa fazer esse tipo de atividade, você precisa ir lá manualmente, passa por todas as telas, vai clicando, clicando e termina o processo. Aí daqui a pouco chega a desativação de 10 ambientes. Imagina você fazendo esse processo repetitivo todos os dias, várias vezes, né? Então, com o Automation Account você consegue criar alguns scripts para fazer esses processos, colocar na Automation Account e você só preenche alguns parâmetros ali para rodar esse script e fazer esse processo para você, né? Tem um tempo ali de você desenvolver esses scripts e tudo mais, mas uma vez desenvolvido e os scripts funcionais ali na Automation Account, fica muito mais fácil de você fazer a utilização desses processos, né? Outra vantagem dele também é o gerenciamento de configurações. Então, você tem uma configuração pré-definida ali para os seus tipos de recursos, né? Você pode colocar essas configurações na Automation Account. Periodicamente, ele vai verificar se aqueles recursos têm esses tipos de configurações. Outra vantagem aqui é o gerenciamento de atualizações. Então, você consegue gerenciar as atualizações das suas máquinas Windows e Linux que estejam aí no seu ambiente de Azure, né? Consegue programar atualizações, consegue segregar, né? Por exemplo, eu quero que as máquinas Linux sejam atualizadas segunda, quarta e sexta, e as máquinas Windows sejam atualizadas duas vezes dentro de um mês. Você consegue programar esses tipos de atualizações, né? E você mesmo não precisa ficar atuando lá manualmente em cada uma dessas máquinas. Fora outros tipos de interações que a Automation Account consegue fazer com outros tipos de recursos aqui do Azure, né? Então você consegue, com a Automation Account, criar interações com outros tipos de recursos. Por exemplo, imagina que você cria um script, né, um runbook, que ele vai fazer o scale up de um banco de dados, né? E você cria um webhook para esse scale up ser acionado a partir de um alerta de utilização de CPU, né? Então imagina que o seu banco de dados ele tá tendo um consumo maior do que é o previsto, ele vai ter um aumento ali de consumo de CPU. Esse aumento de consumo de CPU ele pode disparar um alerta. Esse alerta, em vez de ele só mandar um e-mail para algum time verificar o que está acontecendo ali com o banco, esse alerta pode disparar esse webhook, né, esse runbook, que vai rodar o script ali que vai fazer o scale up do seu banco de dados. Então, de repente, o banco de dados está ali na camada standard 1, ele vai identificar esse consumo e ele vai rodar esse script que vai mudar o banco de dados para o Standard 2. A mesma coisa, se ele começar a baixar o consumo ali do seu banco de dados, você também pode configurar um outro alerta para ele descer do Standard 2 para o Standard 1, né? Então, tem vários tipos de interações que você pode programar aí com a sua Automation Account, né?
Acho que uma das grandes vantagens dela é justamente você conseguir configurar essas automações. Porque no dia a dia da operação, que você precisa fazer vários tipos de processos, e esses processos muitas vezes podem ficar repetitivos e consumindo bastante tempo do time de operação, você cria esses scripts com essas automações, né, de processos repetitivos para facilitar muito mais a vida do pessoal, né? Uma vez que eles vão fazer esses tipos de processos, eles só precisam colocar alguns parâmetros ali dos recursos que vão atuar e o script roda sozinho e você não precisa ficar fazendo manualmente. Bom, o próximo recurso aqui é o Draw.io. Draw.io é basicamente um software para você criar desenhos de arquiteturas, de fluxogramas, né? E o que que ele vai te ajudar na parte de governança, né? Imagina que o seu ambiente, ele começa a crescer, começa a ter uma proporção ali grande com várias assinaturas, vários resource groups, várias VNets, vários ambientes. E só você olhando pelo portal da Azure pode ficar um pouco confuso de você identificar a utilização ali, como que está estruturado todo o seu ambiente, né? Então, eu coloquei o Dryo aqui justamente para você começar a fazer os desenhos da arquitetura do seu ambiente. Então você pode ter um desenho de arquitetura de rede mostrando como que está interligado as diferentes VNets do seu ambiente. Você pode ter um desenho para exemplificar, por exemplo, o funcionamento de uma aplicação, como os recursos se conversam entre eles, né? Então, as vantagens que eu coloquei aqui do Dryo é justamente a parte de documentação do seu ambiente. Conforme ele vai crescendo, é importante você ter uma documentação do seu ambiente para você repassar para quando você vai fazer alguma apresentação ou quando você vai mostrar para alguém que é novo no seu time, né? Então, é legal você ter essa documentação. Ele vai te ajudar aqui com os desenhos de arquitetura. Então, pode ser arquitetura geral, pode ser arquitetura de rede, pode ser arquitetura de aplicações isoladas. Você consegue construir também fluxogramas no DryaO, vai colocando ali as caixinhas, ele pode te ajudar, por exemplo, em alguns fluxos de atividades da operação, você pode ir construindo em cima dele. E justamente que a última vantagem que são as apresentações, né? Imagina que você tem uma pessoa nova no seu time e você quer apresentar como que está o ambiente, ou um diretor novo que está entrando na empresa, ele quer conhecer ali o time, quer conhecer o ambiente que ele tem ali de TI. Você fazendo esses desenhos de arquitetura, você tem uma visualização muito melhor do que você ir olhando pelo portal, olhando recurso por recurso, né? Então, fazendo esses desenhos aí fica muito mais simples de você demonstrar. Aqui eu trouxe um desenho de um dos eventos da TFTech que eu participei, onde a gente montou várias estruturas da aplicação ali principal, né? Então a aplicação estava dividida aqui em três ambientes, né? Então tinha a parte de admin da aplicação, a API, o web app da aplicação, tinha um serviço de storage, Key Vault, Function, Logic Apps, tem outros tipos de recursos aqui também, né? Como que, exemplificando aqui como que eles estavam interligados. Então, tendo uma visualização dessa, você consegue ter uma dimensão bacana como que está montado o seu ambiente. Um outro recurso aqui que eu quero mostrar para vocês também são os workbooks. Workbooks basicamente são visualizações pré-prontas da parte do Azure Monitor, né? Então, cada tipo de recurso tem algumas visualizações prontas que podem te ajudar a tirar alguns insights de informações ali, né? E quais vão ser as vantagens de você utilizar os workbooks, né? Então, você pode criar aqui relatórios interativos, né? Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu peguei um workbook de Optimization, né? Que é fornecido pela própria Microsoft. Nele aqui, ele está mostrando quais são as distribuições de recursos pelas regiões. Então, no caso aqui, a região de East-West tem 38 recursos,
o West tem 25, o Brasil South tem 10 e por aí vai, né? Dessa forma, ele pode te ajudar também na questão de apresentações. Então, lembrando aquele caso de um diretor novo que ele quer conhecer o ambiente, quer entender como que o ambiente tá. Então, você pode mostrar essa imagem aqui para ele, o workbook, e mostrar para ele qual que é o nível de recursos em cada uma das regiões, né? Fica bem legal de fazer esse tipo de apresentações. Outra vantagem aqui são os modelos prontos. O que seriam esses modelos prontos, né? Então, dentro do próprio portal da Azure, você consegue ter acesso a vários modelos prontos que já ficam disponíveis no próprio portal, mas você também consegue navegar no GitHub da Microsoft, onde tem outros tipos de modelos prontos ali também que você consegue incorporar dentro do seu portal da Azure, né? Então você pode ir lá, pegar o código daquele workbook, você vai criar um novo workbook, né? Vai editar ele, vai colar o código dentro desse novo recurso e vai salvar e ele vai ter a visualização que aquele código trouxe para te ajudar com cada tipo de recurso, né? Então é muito bacana também observar os workbooks. Bom, e por fim, eu trouxe aqui também o GitHub, porque o GitHub ele é vasto em aplicações, né? Vários tipos de scripts, workbooks, aplicações, enfim, todo tipo de código que pode ajudar bastante a gente no âmbito de governança. Eu trouxe aqui três exemplos de código, né, de aplicações que podem ajudar bastante com essa parte de governança. Vou explicar um pouquinho sobre eles, né, e depois vou até mostrar uma demo aqui de um desses recursos para exemplificar, né? O primeiro código aqui é o ARI, né? O Azure Resource Inventory. Basicamente, ele é um script que você acessa o repositório dele no GitHub, ele tem toda uma explicação do funcionamento dele, quais são os parâmetros que você pode usar para melhorar a utilização dele. Mas em resumo, você vai rodar ele no seu ambiente e ele vai gerar um Excel com todos os recursos que você tem no seu ambiente de Azure. Então imagina que você está atendendo um cliente novo, você está tendo o primeiro contato ali e quer entender qual que é o funcionamento ali daquele ambiente do seu cliente. Você pode rodar esse script, ele vai gerar um Excel para você com todos aqueles recursos, separado em abas ali por cada tipo de recurso. E normalmente essas tabelas, eles vêm com as informações dos recursos e algumas informações de segurança ou compliance, né? E, por exemplo, no caso de VMs, ele mostra se a VM tem o boot diagnóstico desativado ou não. Se eu não me engano, na storage account, ele mostra se a storage account ela está com acesso público ou não. Né? Então, além de trazer as informações do ambiente, ele também traz algumas informações de melhorias também. Bom, o próximo recurso aqui, né, o próximo script, o Azure Governance Visualizer. Esse daqui eu vou mostrar depois uma demo dele para exemplificar, mas basicamente você vai ter uma visão geral no âmbito de governança do seu ambiente de Azure, né? Então, como eu comentei lá, quando você cria os seus management groups, suas várias assinaturas, várias políticas, né? As políticas para serem herdadas em determinados ambientes, permissionamentos que vão ser dados em determinados ambientes e tudo mais, uma hora isso daí pode ficar muito confuso, né? E esse script é muito bacana porque você tem uma visualização de como que está seu ambiente, como que ele está estruturado, né, em management groups e tudo mais. Depois eu vou mostrar ele numa demo, vai ficar bem bacana para entender. Outro script aqui é o Azure Visualizer. Ele basicamente você roda o script em cima de um resource group. Ele vai ler todos aqueles recursos que estão dentro do resource group e vai criar um desenho no formato ali do Drywall ou Visio, né? Com aqueles recursos. Então é bacana para você rodar, se você não tem muita familiaridade com criação de desenhos, de arquiteturas e tudo mais, você pode usar essa ferramenta para ele gerar uma foto ali de como que tá aquele RG, como que tá os recursos, né? Ele mostra algumas interligações também
é muito bacana para você explorar isso, né? E aqui nessa imagem do lado, como eu tinha comentado aqui no item anterior, que eram os workbooks, tem esse repositório aqui da Microsoft, né? Que é o Azure Monitor Community. Ele mostra aqui alguns workbooks separado para cada tipo de recurso. Então, no caso aqui, ele está mostrando é, o recurso aqui de Virtual Machines. Eu selecionei aqui a parte de workbooks e ele já tem aqui alguns workbooks que estão pré-prontos que você só precisa incorporar no seu ambiente. Então, por exemplo, você quer visualizar aqui qual que é o uptime das suas máquinas. Você já tem um workbook aqui que você incorpora lá, ele já traz essa visualização para você. É muito bacana esses códigos que já estão prontos lá no repositório do GitHub da Microsoft. Bom, e aqui agora eu vou mostrar a demo para vocês do Azure Governance Visualizer. Bom, esse daqui é o repositório do Azure Governance Visualizer, tá? Ele está no próprio repositório aqui do Azure. E como eu comentei, normalmente esses repositórios, eles têm a descrição aqui dos recursos, né? As pastas, os códigos que vêm nesses recursos. Ele tem o README aqui falando sobre o código, né? Então ele fala qual que é o propósito, como que ele funciona, mais ou menos ali, qual que é a missão dele, né? Sobre o código, ele divide aqui toda a documentação do código, fica muito bacana, fica bem explicado, né? E no caso aqui desse Azure Governance Visualizer, ele tem aqui um pouco mais para baixo a parte de demo dele, tá? Então, clicando aqui no demo, ele vai abrir essa outra telinha aqui, que é a tela de... Basicamente, quando você rodar o código, né, no seu ambiente, ele vai gerar esse tipo de visualização para você. Mas, enfim, aquilo que eu tinha comentado sobre a parte de Management Groups, né? Então, você tem o seu ambiente aqui, você tem o seu primeiro tenant root, aí você começa a fazer as segregações lá das pastinhas, né, dos Management Groups. Então, por exemplo, aqui, esse aqui pode ser homologação, esse aqui pode ser desenvolvimento, o ambiente de QA, esse outro aqui de teste, né? Ele cria um outro nível aqui de Management Groups. Aí embaixo desses outros Management Groups tem mais um nível. Embaixo deles ainda tem aqui as assinaturas que estão abaixo do outro nível de Management Group. Aí fora essa visualização, ele tem essa outra visualização aqui embaixo também, que é basicamente a mesma coisa ali de cima, só que ele mostra em layers, né? Então o primeiro layer aqui é o tenant, aqui. Aí o layer 1 é esse outro nível. Aqui seria o layer 2, tá? E esse aqui de baixo seria o layer 3 e abaixo dele as assinaturas que estão abaixo desse Management Group, tá? Uma outra coisa bacana que esse script aqui mostra é a questão lá dos limites. Então, por exemplo, eu tinha comentado sobre os limites de storage account. Mas no caso, as assinaturas elas também têm limites de custom roles, né? Custom RBACs que você vai configurar ali naquele ambiente. Então, imagina que o seu ambiente está crescendo, você vai criando vários tipos de permissionamento granular no seu ambiente. Ah, o usuário X ele vai ter permissão de read no recurso 1, recurso 2, recurso 3 daquele resource group. Então são três permissões que você criou ali diferente. Ah, o fulano ali vai ter permissão de reader no grupo de recursos todo. Então ele não vai contar por recurso isolado, ele vai contar uma permissão só no nível do resource group, né? E isso ele vai somando. Então, hoje, o limite de criação de permissões é 5.000. Imagina que um dia você chega nesse limite de 5.000 permissões que você criou, e quando você vai criar uma nova permissão, você não consegue mais, porque ele vai acusar lá que você atingiu o limite de cota. Aí imagina que você tem que fazer uma limpeza ali, começar a excluir permissões que não são usadas mais, ou agrupar usuários, né, em grupos, para em vez de utilizar três permissões customizadas, você utilizar uma permissão só. Imagina um trabalhão que você vai ter que fazer para começar a tirar permissões para dar novas permissões. Você tendo essa visualização aqui na parte de limites, você consegue ver aonde está chegando o limite de permissões que você está dando no seu ambiente.
o limite de recursos que você está criando nos seus ambientes também. Ele mostra aqui também a parte de políticas, né? Então, quantas políticas customizadas que você criou no seu ambiente. Você tem uma visualização centralizada aqui também. Enfim, ele tem vários recursos muito bacanas aqui que você pode ir explorando eles, que podem ajudar bastante na parte de gerenciamento do seu ambiente de nuvem. Bom, por fim, era essa demo que eu queria passar para vocês, né? E queria deixar meu muito obrigado, por estar assistindo essa apresentação, por estar participando aí do Global Azure 2024, né? E espero que você tenha gostado aí do conteúdo. Caso você tenha alguma dúvida sobre o funcionamento de algum desses recursos que eu passei aqui, vocês podem entrar em contato comigo nas redes sociais lá no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, enfim, que a gente pode bater um papo, posso ajudar mais vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço aí e bom evento a todos. Valeu!